Passando a Limpo, uma análise diferenciada do que importa saber. Ótimo dia para você que está ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1. É uma excelente quarta-feira. O Passando a Limpo, preciso lembrar que tem um oferecimento de Bazar Marcondes e Central da Beleza. Você pode acompanhar essa entrevista pelo nosso aplicativo, pelo nosso site costaazulfm.com.br e também numa live que nós estamos fazendo agora nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Muito bem, Passando a Limpo dessa semana está falando sobre viroses, e aí a gente conversou com o doutor Eduardo Estevam, infectologista. A gente falou sobre coronavírus na segunda-feira. A gente precisa dar uma atualização aqui para os nossos ouvintes, né? Na verdade, milhões de habitantes da China receberam a ordem nesta quarta-feira de permanecer confinados em suas casas, em cidades com as ruas cercadas, enquanto as autoridades lutam contra a epidemia de coronavírus, que já matou 490 pessoas. A gente falou na segunda-feira que 361 pessoas morreram, ou seja, subiu muita coisa de segunda-feira para cá, né, doutor Eduardo? Doutor Eduardo tá aqui, a gente já vai continuar falando com ele. A preocupação mundial aumenta à medida que mais países registram casos que não foram importados da China. 10 pessoas deram resultado positivo para o vírus em um navio de cruzeiro que foi colocado em quarentena no Japão. São mais de 24 mil casos apenas na China, e o número só cresce, né? Não para de crescer. Bom dia, doutor Eduardo Estevam. Vamos conseguir conter essa epidemia, doutor Eduardo? Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Tá? Eu acredito que sim, entendeu? Vai ser uma situação difícil, mas vai ser controlada assim, essa situação desse surto. Vamos deixar agora o tempo, né, e as autoridades Você vê que agirem. O número de casos fica muito restrito à própria China em si. Exatamente. Então, acho que essa onda aí vai passar. E o percentual também de 24 mil casos para 590 óbitos é razoável. Você coloca aí que está no esperado entre 2% e 3% de letalidade. Né? De letalidade. Muito bem, essa quarta-feira a gente vai falar sobre os vários outros tipos de vírus, né? Na verdade, a gente fica nessa pendência aí com esses vírus. E vamos falar, a primeira coisa que eu queria perguntar é qual é a gente falou um pouco sobre isso na segunda-feira, mas qual é a diferença de uma infecção viral para uma infecção bacteriana, né? Qual é a diferença entre o vírus e a bactéria, né? No nosso organismo. Na realidade, o vírus, ele não, dependendo da literatura, ele não é nem considerado um ser vivo, né? Alguns pesquisadores consideram como uma partícula infectante, né? O vírus, ele não é uma célula, ele não tem um núcleo, ele só tem o material genético. E o vírus, ele precisa de uma célula para se reproduzir. Já a bactéria é um ser vivo unicelular. Já é considerado um ser vivo. Ele tem núcleo, ele tem todo o que é necessário para se multiplicar, se replicar. Então, basicamente, é essa a diferença, entendeu? Sobreviver fora da célula. A bactéria consegue sobreviver fora da célula. Ele precisa de uma célula um hospedeiro, né? Um hospedeiro para se manter vivo, né? Entendeu? E é importante essa diferença porque a gente, quando está no atendimento, no pronto-socorro, a gente tem que fazer essa diferença porque para o vírus em si não tem um tratamento específico. Não há na maioria das vezes, com exceção do vírus da influenza, tá? Ele não tem um tratamento específico, mas é mais a medida de suporte. A bactéria sim tem, então você tem que começar a instituir um antibiótico e tal e tratar. Então, a diferença em termos de visão de atendimento é essa. Nessa questão do antibiótico, né, muita gente é negligente em relação. Às vezes você tem uma reação, você tem ali uma inflamação bacteriana, e aí o médico passa, por exemplo, 10 dias de antibiótico. E aí tem gente que já, tipo assim, nos primeiros 5 dias, a infecção acabou, tá tudo certo, tô sem dor, tô ótima, vou parar de tomar. Por que é importante completar o ciclo do tratamento? Ou seja, mesmo sem dor, mesmo sem sintomas, você completar os 10 dias que o médico receitou?
Esse é muito importante, porque você, no caso, você expôs aí, se você não completar todo o ciclo de antibiótico, o que vai acontecer? Vão ainda restar algumas bactérias ali na infecção, e essa bactéria ela pode sofrer uma mutação e ficar resistente ao antibiótico. Hoje, o grande problema que a gente tem, muito no ambiente hospitalar, é a resistência bacteriana. Então, tem bactérias hoje que são resistentes a todos os antibióticos. É uma coisa assim absurda. É a tal da superbactéria que eles chamam? Exatamente. Então, assim, é complicado. Então, esse uso inapropriado do antibiótico causa isso. Você faz uma pressão seletiva em cima da bactéria e a bactéria acaba criando resistência ao antibiótico. Então, você perde esse antibiótico. É o que a gente vê hoje, principalmente na infecção urinária. Você vê hoje cepas de bactérias que causam infecção urinária, que é a Escherichia coli, resistente a basicamente todos os antibióticos. Isso é um problema de saúde pública. Entendeu? Mundial, né? Mundial. E a gente ouve muitas pessoas falarem sobre isso. Eu tô com infecção urinária. E aí fica preocupado. Porque é uma infecção difícil de curar. Justamente por isso. Porque no passado foi... o tratamento com antibiótico foi negligenciado e esse tipo de bactéria foi cada vez mais resistindo aos antibióticos. Né? O que acontece, assim, que antigamente, assim, você comprava um antibiótico sem receita médica. Então, hoje, para comprar um antibiótico, qualquer antibiótico, inclusive até antibiótico tópico, você é obrigado a ter uma receita médica. Se você não tiver, você não compra. Uhum. Isso até ajudou nesse ponto, porque... antigamente você estava com uma infecção... Se autorreceitava, se automedicava. Ia lá na farmácia, você, quero uma amoxicilina, quero uma cefalexina, e comprava e usava de forma indiscriminada, entendeu? Essa questão dessa lei que barrou essa venda de antibióticos sem receita médica, isso deu uma freada nessa situação. Já ajudou nesse processo dessa resistência. Agora, só para a gente terminar em relação a essa superbactéria, que isso realmente eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Eu conheço casos de pessoas que pegaram essa superbactéria e ficaram internadas mesmo durante vários meses e às vezes eu tenho um conhecido que ficou com sequela, inclusive, dessa superbactéria. Ela é um problema hoje em dia no nosso país? Essa tal dessa superbactéria? É um problema mais no ambiente hospitalar, mas é um problema sim. É um problema mais na questão do atendimento hospitalar, mas é um problema sim, entendeu? Ela existe e está rodando por aí. Sim, ela não tá rodando de forma indiscriminada na comunidade em si, mas dentro do ambiente hospitalar isso é um fator bem importante. Tá? É essa superbactéria que é responsável pela infecção generalizada que se fala, a tal da sepse, é isso? Não, toda bactéria Sepsemia? em si, se você não tratar de forma adequada, ela vai evoluir para sepse, entendeu? Então, qualquer bactéria, até uma infecção urinária, se você não instituir o antibiótico de forma eficaz, ela vai evoluir para a forma da sepse, entendeu? Mas, se você tem uma bactéria que ela é resistente a quase todos os antibióticos, isso favorece mais essa questão de evolução para sepse. Muito bem, vamos então para os nossos vírus, né, doutor? Vamos lá, vamos aos vírus. A questão dos vírus mais comuns no Brasil. Quais são os vírus? Vamos lá, antes disso, dos vírus mais comuns, eu queria falar sobre a febre hemorrágica, que teve um caso aí em Sorocaba, agora no início de janeiro, se eu não me engano, é um homem de 52 anos de idade, e ele morreu no dia 11 de janeiro pela febre hemorrágica, o tal do arenavírus, né? E há 20 anos não tinha mais casos de febre hemorrágica aqui no país. Por quê? De onde que vem surge esse vírus? Depois de 20 anos na realidade, sem ter registro. Na verdade, o vírus está no ambiente, principalmente no ambiente silvestre. Então ele está infectando os animais silvestres, principalmente eles falam dos roedores silvestres. Então o vírus está no ambiente, está na mata, entendeu? O que aconteceu aí
foi o que eles falam de uma infecção acidental, entendeu? Esse rapaz provavelmente entrou em contato com um roedor, com a secreção do roedor e obteve essa infecção. Uma infecção grave que evolui de forma muito desfavorável, tá? Mas assim, é um evento raro. É raro, raro. A morte por febre hemorrágica. Não, a morte ela é basicamente uma infecção basicamente com alta letalidade, mas você se infectar, se contrair. Ele é raro, entendeu? Tem que ter esse vínculo com contato com silvestre, no caso. Isso, com a zona rural. Entendeu? Muito bem. Essa febre hemorrágica, no caso, ela passa de ser humano para ser humano ou não? Só do contato com o animal? Passa sim. Passa. Inclusive, alguns... Na realidade, o Brasil tem 4 casos descritos. Tá? 2 deles foram adquiridos pela via habitual, que é contato com o ambiente silvestre. E 2 foram infecções adquiridas no ambiente hospitalar, pelo manuseio do sangue desses 2 pacientes doentes. Entendeu? Então, passa sim de pessoa para pessoa. Inclusive, nesse caso de São Paulo agora, todos os contactantes desse homem que faleceu foram monitorados. Tá? Esse monitoramento terminou agora. Foram 21 dias de observação. Graças a Deus não teve nenhum evento nesses 21 dias. Não houve nenhum relato de transmissão. Então parou por aí, esperamos que sim, né? Sim. A gente já tem problema suficiente, mais um vírus não precisa, né? Não precisa mesmo. Eu converso aqui com o Dr. Eduardo Estevam, ele é médico infectologista. Doutor, quais os tipos de vírus mais comuns no Brasil? Então, de cara são os vírus respiratórios, né? Então, os vírus que causam resfriados, são N vírus. Mais de 200 vírus que podem causar o resfriado. E tem também o vírus da gripe em si, que é o influenza. Tá? Além desse, tem os vírus que causam a gastroenterite, que são os enterovírus. Entendeu? Mas basicamente, de número mesmo, absoluto, são esses vírus que causam infecções respiratórias e gastrointestinais. Então, é importante também dizer a diferença entre resfriado e gripe, né? São vírus totalmente... Muita gente fala assim, tô resfriada, mas não, na verdade, às vezes está gripado mesmo, né? Exatamente. Há essa diferença entre resfriado e gripe. Resfriado nada mais é que um sintoma respiratório alto, né? Que a gente fala. É um quadro de coriza, é uma febre bem baixinha, os sintomas são bem fugaz, tá? Já a gripe já é um sintoma mais sistêmico que a gente fala, né? Envolve todo o organismo. É aquele quadro de que a pessoa está, além da coriza, do espirro, da tosse, está com aquela dor no corpo, aquela febre um pouco mais alta. Então a diferença é essa. E a gripe, ela é causada pelo vírus da influenza. Já o resfriado são N vírus, são vários vírus. Mais de 200 vírus podem causar esse quadro de resfriado. E um pouco mais brando também, a gripe, né? ela é um quadro que requer um pouco mais de cuidado, entendeu? Resfriado é aquele resfriado que você não te atrapalha em vir trabalhar, em manter suas atividades. A gripe não. A gripe é aquela situação já que te derruba. Já tem um quadro de febre, já tem um quadro de dor no corpo. Você não consegue ir para a escola, não consegue trabalhar. É um quadro mais sistêmico, mais importante. Tá. É importante a gente também dizer que a catapora, rubéola, cachumba, varíola, pólio, todos esses também são vírus, né? São vírus e todos eles têm vacina. Importância da tem vacina. Que falar sobre a importância da vacinação. Exatamente. Tem que procurar o posto de saúde, levar seu cartão de vacina, deixar as vacinas em dia, porque está mais do que provado que a vacina funciona e é eficaz. E se a gente consegue erradicar algum tipo de doença no país, é por conta dessa prevenção com a vacina, né? Exatamente. O programa de imunização do país é um programa que está entre os melhores do mundo, entendeu? Então, é importante, entendeu? Tem várias situações que a gente vê na internet aí,
que contraindica a vacina, mas isso não passa de que chama de fake news, né? Tem que vacinar, não tem que ter medo de tomar a vacina, tem que tomar a vacina. A vacina previne e é altamente eficaz. Muito bem. Você pode encontrar, por exemplo, a vacina no SUS, diversas vacinas pelo Sistema Único de Saúde. Você pode procurar aqui o SEM no centro e se informar, porque também existem outros postos de saúde que também disponibilizam vacinas nos bairros. A outra questão também é a dengue, né? A dengue também é um vírus, a zika também é um vírus, a chikungunya também é um vírus. Já existe aí como é que está avançando essa questão da vacina contra a dengue? Porque assim, a gente realmente já viu que o brasileiro não consegue acabar com o mosquito, né? A gente não tira aqueles 20 minutinhos para cuidar do vasinho da planta, para cuidar da garrafa que está com a boca para cima, os pneus, enfim. E agora o mosquito, ele antes precisava de água limpa para se reproduzir, ele já se reproduz no lodo mesmo, na lama, na água poluída. Enfim, ele já conseguiu se estabelecer no Brasil de uma forma plena. Então, como não conseguimos, existe algum avanço nessa questão da vacina da dengue, da zika, da chikungunya? Então, essa questão da vacina da dengue, ela está em estudo ainda, tá? Mas o mais importante é a questão da prevenção, entendeu? Você cuidar da sua casa, ao redor da sua casa, não deixar água acumulada. A gente sabe que no centro urbano é muito complicado você tentar conter o avanço do vetor, do mosquito. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que sempre tirar esses minutinhos para poder olhar nosso quintal, olhar nossa vizinhança, para não deixar o mosquito procriar. É importante dizer também que o vírus da dengue são 4 cepas diferentes. Isso. Pode evoluir para uma dengue hemorrágica, né? Que é um caso mais crônico, mais grave, né? Isso. E a chikungunya também, que a gente estava falando aqui sobre, é um quadro ela pode durar aí até 1 ano, né? Os sintomas da chikungunya, não é isso, doutor? Exatamente. A chikungunya ela pode evoluir de uma forma desfavorável, fazendo uma infecção crônica e levando um quadro de poliartrite, quer dizer, a pessoa tem várias articulações inflamadas, isso pode durar mais de 1 ano, inclusive tendo que usar medicações de analgésico forte, opioides, e ainda fica com uma certa sequela, entendeu? É um quadro bem dramático, entendeu? Então, o mais importante é prevenir. E nessa questão da prevenção, para a gente finalizar, quais são os cuidados na prevenção do vírus? O que a gente pode fazer para não ter contato com esses vírus? O importante é a questão da higiene das mãos. Tem que sempre, ao chegar em casa, do trabalho, a primeira coisa que tem que fazer é lavar bem as mãos, entendeu? Trocar de roupa, para você não levar esse vírus que você teve contato na rua para o seu ambiente de casa, entendeu? Então isso é importante. E no seu dia a dia também, sempre estar lavando as mãos, porque o contato com o vírus é inevitável. Isso não tem como. A gente sempre vai estar entrando em contato com os vírus, com as bactérias, e o que a gente tem que fazer é lavar bem as mãos para não adquirir nenhuma doença. Nenhum tipo de doença. Então tá, muito obrigada então, doutor Eduardo Estevam, infectologista, que tirou aí várias dúvidas sobre o coronavírus, sobre esse arenavírus, sobre dengue. Falamos de quase todos os vírus aqui, né, a gente não dá para falar de todos, né, porque é uma infinidade de vírus, mas a gente falou dos principais aqui. Então é isso. Muito obrigada, doutor Eduardo Estevam, pela participação, pela sua disponibilidade aqui no Passando a Limpo. Eu que agradeço. Muito bem. Passando a Limpo tem um oferecimento de Bazar Marcondes e Central da Beleza. Daqui a pouquinho essa entrevista lá no nosso site, costazulfm.com.br. Continuamos aqui a semana Viroses e a gente vai conversar com a doutora Isabel Moté. Ela é pediatra. Vamos falar sobre os pequenos, a importância, como fazer, né, com as crianças, porque nós adultos temos essa consciência, esperamos ter essa consciência de lavar as mãos, de ter a educação ao espirrar, toda essa questão, toda essa etiqueta. E as crianças, né, que gostam de uma terra, gostam de né, de ficar ali naquela, na verdade, tudo é uma descoberta. Então, como fazer para tentar evitar que nossos pequenos fiquem doentes com esses vírus? A gente vai conversar com a doutora Isabel Moté na sexta-feira. Eu espero você. Muito obrigada pela sua audiência, que você tenha uma excelente quarta-feira. Até sexta. Tchau, tchau. Uma análise diferenciada do que importa saber.
A gente volta aqui no Talk Show para últimas informações.